Meu nome é Cristina, eu tenho 61 anos, eu sou esposa do Cid. Eu nasci em Petrópolis, vim para Brasília quando eu tinha 7 anos, fazia 8 nesse ano, e eu fui criada em Brasília. Basicamente, eu lembro muito da minha primeira infância, mas fui basicamente criada em Brasília. E, na verdade, eu sou economista, publicitária e arquiteta e urbanista. E a gente até está dentro de um projeto que eu fiz, que é a Capela de São Francisco, aqui na nossa fazenda. Como eu cheguei na Chapada? Porque eu casei com o Cid. A história da Chapada, na verdade, é da família do meu marido. Que aí ela chegou aqui em 95 a primeira vez. Tem 30 anos. Na época não tinha luz dentro de casa, era lampião, né? Ela viveu tudo isso. Eu sou Cid Queiroz, Cid Medeiros de Queiroz, nasci em Brasília e cresci aqui na Chapada, porque meus pais compraram essa fazenda em 1974. Meu pai professor do Colégio Agrícola, minha mãe também servidora pública, filha, neto de fazendeiros. E quando houve a expansão agrícola aqui para essa região, meu pai vislumbrou que realmente isso aqui era uma coisa de futuro. Meu tio, irmão da minha mãe, convenceu meu pai de comprar a fazenda aqui. Meu pai queria comprar alguma coisa no entorno de Brasília, porque vir para cá, embora hoje pareça ser uma coisa muito próxima, era uma grande aventura. Eu lembro que chegar aqui, às vezes, na época da chuva, é como as imagens que a gente tem da Amazônia. Então, cresci vendo a abertura do Cerrado para a agricultura. Então, era um sentimento de desbravamento muito grande, um orgulho, mas desde mesmo essa época, essa relação com o Cerrado impregnou na gente. Então, nós aprendemos a brincar nos córregos, nos passos, andar a cavalo, às vezes sem sela, às vezes tomar banho no rio à noite para provar que era macho, né? E a minha relação com o ambientalismo, naquela época era comum, as armas ficavam na sala da minha casa, numa cristaleira, então os adultos saíam para caçar e eu, criança, ia com a espingarda de chumbo para matar passarinho. E nunca acertava nenhum passarinho, mas no dia que eu matei um João de Barro, nesse dia eu virei ambientalista, que eu vi a coisa mais covarde, mais sem sentido, que seria você matar um outro ser vivo. E desde então, assim, sou apaixonado pelo Cerrado. A Chapada virou um ponto de interesse vamos dizer, da elite de Brasília, como virasse Búzios para Brasília, o que é Búzios para o Rio de Janeiro. Mas antes do início dos anos 90, vim para cá era coisa de peão. E eu, desde então, é o contrário, a gente achava o máximo. Enxergava a beleza nas aves retorcidas, mesmo na seca, ou mesmo na chuva. Para mim, todas as estações do ano aqui são estações belíssimas, lindíssimas, cada um com a sua beleza. Então, isso impregnou na minha alma. Essa é a minha relação com a Chapada. Então, um pouco brasiliense, primeira geração de Brasília, e um pouco goiano e são joanense. Eu tenho muito orgulho da população daqui. Essa fazenda era de uma família tradicional, ainda nós somos amigos deles até hoje. Um senhor que veio do Moinho para cá com os filhos. Esses filhos deles ficaram com essas fazendas aqui, e esse senhor que era filho, o seu Gil, que era uma pessoa que eu conheci e aprendi muitas histórias, ouvi muitas histórias daqui dessa região. Imagine os anos 70, aqui, a exuberância desse cerrado. Era uma coisa fabulosa. Até eu, que na verdade eu já conhecia a região, né, como turista, já tinha ido ao Alto Paraíso, São Jorge, Cavalcante, mas eu vou passar a ser moradora, né, da fazenda. Dali em diante, nós mesmos vimos uma diferença imensa, porque em 95 ainda tinha muito cerrado, muito cerrado. Realmente é muito triste o que fizeram, né, realmente foi tirado muito cerrado aqui dessa região. Era comum emas, manadas de emas, os bichos. Quando a gente chegava, a gente já viu até lobo-guará, a gente chegava pela fazenda, como ela é, até a entrada é a mesma coisa. Não mudou nada nesses últimos 30 anos, isso é até igual. Mas a gente via mesmo animais diversos que a gente não vê mais. Essa história de RPPN eu ouvi falar no final dos anos 90, início dos anos 2000.
um jornalista conhecido nosso, assim, criou uma das primeiras RPPNs no país, foi ali em Cristalina, era acho que a Serra do Topaz, uma coisa que vale, que era o Jaime Salchuk. E esse padrinho da minha filha falou, olha, tem uma reserva que o cara criou e ele é igual a um parque mesmo. Aí eu fui atrás dessa informação e falei, porque a gente tinha essa propriedade aqui, meu pai queria vender essa propriedade, estava muito desgostoso, meu irmão morreu aqui dentro dessa propriedade, e também meu irmão era apaixonado por isso aqui, e a terra não valia o que vale hoje. Meu pai quis vender, mas o valor que queriam dar nela era um valor que não valia a pena. Aí ele me permitiu, porque quando meu irmão morreu, meu pai proibiu a gente vir para cá. A gente ficou uns 5 anos sem vir aqui, ou mais. E aí ele falou, não, pai, deixa eu voltar lá para reassumir e fazer um inventário, porque o que eu sabia é que a propriedade era muito grande, 2/3 da propriedade, ela, vamos dizer, não teria vocação agrícola, e aquilo que não teria valor de mercado imobiliário, eu sabia que tinha valor do ponto de vista da preservação. E sabia que era um crescente essa história do turismo, do valor do meio ambiente, essas coisas todas. E aí ele me permitiu, eu fiz um inventário e tinha em mente essa parte da fazenda, que é essa área do fundo principalmente, que é uma área muito importante corredor ecológico, deveria virar uma RPPN. Meu trabalho foi convencer meu pai de que deveria fazer RPPN. No primeiro momento ele disse não, mas meu pai, como eu falei, ele era um cara visionário, engajado, ele era muito inteligente, aí ele foi atrás de ler e se informar o que era uma RPPN, porque ele falou, o que eu ganho de doar isso? Aí eu tentava explicar para ele, é o prestígio, é o respeito que se ganha por uma área que às vezes a gente está aqui tentando explicar como você tem que justificar a posse de uma área tão grande de fazenda, do ponto de vista agrário é como se fosse uma terra improdutiva, mas a preservação não é ser improdutiva. Então a criação da RPPN, ela permitiria esse status que eu achava que merecia ter. Então, por volta de 2002, meu pai me autorizou e eu fui ao IBAMA, ele dizia, você tem que fazer um levantamento, tem um mapa indicando aquelas coisas que eles falavam, você tem que indicar o que é, qual é a importância, o que tem ali. Como essa fazenda tinha um mapa dos anos 60 ainda muito bem feito, muito detalhado das grotas e tudo, do desenho dela, aí eu levava para o IBAMA aquele mapa e eu com lápis de cor e com descrição, vamos dizer, amadora, mas com muita propriedade, no sentido de que eu sabia, aquilo que eles estavam me perguntando, eu sabia informar o que era, mas não talvez com o linguajar, o jargão técnico dos biólogos. Eu dizia, tem essas espécies são avistadas, aqui é uma área de grota, de APP e tudo mais. E levava para o IBAMA, eles devolviam, não é assim que faz não, você tem que fazer um negócio assim assado. E lá naquele momento, uma das exigências deles era dizer que eu tinha que ter as coordenadas geográficas, né, da propriedade. Ninguém nem sabia o que era GPS, não existia isso. Havia um francês aqui, o Patrick, que com recursos do Banco Mundial estava trazendo uma escola de formação, de guias aqui em São João da Aliança, uma coisa muito interessante, e ele tinha um GPS de mão e ele me ajudou, foi em alguns pontos que eu considerava estratégicos, me deu as coordenadas, aí eu fui lá, eu com o IBAMA com o mapa dizendo aqui, as coordenadas são essa, essa e essa. Aí ele, não é isso não, você tá muito... E na verdade, à medida que eles iam me falando essas coisas, porque a legislação estava mudando mesmo, não tinha nenhuma propriedade no Brasil que tinha coordenadas, esse georreferenciamento começou justamente naquele momento, tanto é que a nossa fazenda, muito provavelmente, foi a primeira fazenda a fazer o georreferenciamento, porque aí por conta da demanda que eles estavam me exigindo disso, eu procurei uma empresa de Brasília, um militar aposentado e um rapaz, um engenheiro agrimensor, um jovem, muito legal, viemos para cá. E aí fizemos primeiro o georreferenciamento da propriedade do que seria a RPPN, onde eu indicava no mapa, eu quero que ela venha até aqui e tal, porque eu percebia, né, eu sabia onde é que deveria ter a RPPN, e
fizemos as coordenadas da RPPN, depois eles diziam que tinha que ter da propriedade inteira, e naquele momento estava se começando a exigir da propriedade, a gente tinha que registrar em cartório, então aí em algum momento ele teve 2 registros de coordenadas geográficas, assim, né, de GPS não, porque essas coordenadas nós chegamos a ter no cartório registrada a da RPPN e a da Fazenda. Tive até que corrigir isso depois, né? Era como se fossem 2 propriedades, na verdade não era. E eu estava lá e mesmo com isso eu não conseguia criar a RPPN, e eu participava de muitas reuniões, havia toda uma discussão dos comitês de bacia em Brasília e tal, e nessa história eu também sabia que essa história da água, da gestão da água era uma coisa importante que a gente viria participar. E nessa história desses reuniões de comitê de bacia, eu conheci a Funatura, que algumas reuniões aconteceram lá, e falando da minha dificuldade, eu falei, pô, parece que eu estou fazendo um favor, parece que o IBAMA está fazendo um favor para a gente de conceder a RPPN, e eu sei que isso é uma coisa importante para a sociedade, a criação dessa RPPN. E aí, quando eu cheguei na Funatura, aí sim o pessoal falou, não, tem um projeto, nós já está funcionando, nós estamos com recurso para apoio para a criação de RPPN, aí que eu fui entender. Você contrata biólogos, geógrafos, topógrafos, contrata gente que vai fazer a descrição como eles exigem. Um proprietário sozinho jamais iria fazer um RPPN. Eu até disse, o Luciano era do IBAMA, na época eu fui numa reunião, eu falei, pô, Luciano, isso, quem deveria ter me pego pela mão e me levado para o caminho era vocês. Eu chegava lá e eles diziam, você tem que fazer isso, você vai atrás de fazer. Ele devia fazer, olha, você não é desse jeito, você procura fulano e tal, procura tal ONG e tal. Eles deveriam ter feito. Eu dei a sorte de esbarrar com a Funatura, que já estava tocando a criação dessas 4 RPPNs em Cavalcante e Alto Paraíso, e que era do Richard, da dona Wanda, né? Seu Torginha. E aí eu peguei carona nesse processo de criação de RPPN e com a ajuda da Funatura nós criamos a RPPN em abril de 2005. Infelizmente, meu pai tinha morrido em dezembro de 2004. Ele ficou muito feliz que já estava saindo. Estava saindo, ele ficou muito sabendo. Feliz, muito feliz mesmo, que o processo já estava terminando. E foi criada, nós antes ocupávamos aquela sede antiga, e todo ano fazíamos missas, né? Na época, aquela capela lá é de Santo André, nós fazíamos sempre encontros com a comunidade. Eu, desde sempre, eu percebia também, e continuo achando isso, que São João da Aliança está numa posição estratégica. Então, nós estamos falando aqui dessa RPPN Parque do Capetinga, e agora em 2022 nós criamos uma outra RPPN, uma segunda RPPN, a Parque do Mingau. Minha irmã criou uma terceira RPPN, que é a Parque Barandão, ela vai contar a história dela. Mas depois que criamos essa RPPN, toda vez que a gente fazia essa missa com a comunidade, a gente falava da reserva, a gente explicava e falava da importância desse diálogo do setor produtivo com o meio ambiente. São João da Aliança está na exata fronteira do que é hoje uma coisa pujante, que é o agronegócio brasileiro. Chegou aqui, quando nós chegamos aqui nos anos 70, que era uma região muito não desbravada, era criação de gado extensiva, largado nessas invernadas aí, e a agricultura chegou muito forte aqui em São João da Aliança, muito forte. Os gaúchos começaram a chegar aqui nos anos 70 também, mas só depois dos anos 2000 a agricultura chegou aqui. E essa RPPN está localizada no município que é a exata fronteira da Chapada dos Veadeiros. Chapada dos Veadeiros compreendida essa imagem, essa percepção que a gente tem do meio ambiente fabuloso que é aqui nesse Planalto Central e do agronegócio. Então São João da Aliança tem as 2 riquezas brasileiras convivendo, mal ou bem. E aqui é a oportunidade desse diálogo acontecer. Então eu cheguei a sair 2 vezes candidato a vereador aqui em São João da Aliança com o propósito de promover a defesa desse diálogo. Porque há hoje uma disputa, vai produzir ou vai proteger? E enquanto houver essa questão colocada como disputa, por isso que é importante essa história dos mosaicos, né? Porque hoje em dia o mosaico ele reconhece a diversidade de ocupações,
Mas desde sempre a gente fala assim, sem esse diálogo entre o setor produtivo e o meio ambiente, se um não compreender o outro, se a gente tentar brigar, o meio ambiente vai perder. Porque o setor produtivo, ele lida com as pessoas, ele dá oportunidade de renda e de vida e de profissão e de futuro para essas pessoas. O meio ambiente, ele pode conviver e tem que dizer que é possível conviver para que não haja um choque, né? Claro que aí o setor produtivo também tem muito a aprender com o meio ambiente. Hoje em dia, no setor agrícola, a agrofloresta é o novo horizonte do setor produtivo. Ele aprende com o meio ambiente, mas mesmo hoje, na monocultura, quando se fala em plantio direto, esse negócio de aproveitar a palhada, de não ficar se degradando as áreas que se produz, que se tem que se preservar, impedindo que abra novas áreas, obrigou o setor produtivo a aprender a produzir com mais eficiência e menos degradação. Antigamente você arrendava uma área para soja 10 anos, no final de 10 anos aquilo ali virava quase que um deserto. Hoje em dia não, no final do 10º ano é uma área rica, porque ele aprendeu que tem que produzir com os nutrientes que deixa no solo. Então esse negócio do plantio direto já é um aprendizado desse diálogo e dessa cobrança de que se não se degrade. Então esse diálogo ele é importante não só para a preservação do meio ambiente, mas para o setor produtivo aumentar a sua eficiência. Então, se hoje o grande gargalo que está surgindo aí com essas guerras é a questão da dependência que o Brasil tem dos fertilizantes, 80% dos fertilizantes usados na agricultura brasileira vem importada, então às vezes essa dificuldade vai obrigar a gente a olhar para o que a natureza está ensinando e adotar novas técnicas que vão reduzir a nossa dependência. Na Amazônia já tem grupos de japoneses explorando a agrofloresta, com a tecnologia que a natureza ensinou eles a fazer, com a diversidade, entendendo a questão dos ciclos e dos estratos, e também aqui essa começa a acontecer aqui na região central, né, produções importantes na área de cacau e café usando essa tecnologia da agrofloresta. Eu não descobri um mundo novo fabuloso e do orgulho com relação à preservação depois da EPPN, porque isso eu já tinha. A EPPN era para que essa percepção fosse para fora. Mas a gente viveu uma experiência muito interessante com relação a isso, porque a sensação muitas vezes era assim, desde que da época da tentativa de criação da EPPN, que o órgão institucional não parecia não dar importância. Nós estamos falando aqui de 1.600 hectares da primeira RPPN. Depois eu criei uma aqui de 230 hectares, minha irmã de 350 hectares. Nós estamos falando um total aqui de 2.000 hectares, não é pouca coisa. Quem conhece terra, isso aí é do tamanho de uma asa do plano piloto. É muito grande. Mas com o passar do tempo, o movimento, eu participei do 2º congresso de RPPN, que aconteceu em Curitiba em 2004, foi antes mesmo da criação da coisa, então já era um movimento nascente. A RPPN surge, acho que ainda no governo Fernando Henrique, no final dos anos 90, com o SNUC, né? Muito interessante essa tese de que tem que entrar o proprietário privado nessa história, né? As reservas legais, elas entravam como uma obrigação, mas a RPPN ela dá um novo status. E a gente viveu uma experiência muito interessante. Aí, Cristina, um dia chegamos numa reunião que ia ter lá no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, e era ali, hoje está muito bonito ali, aquele escritório desse central, né? A gente chegou, a reunião já tinha começado, né? E aí, quando a gente entrou, eu acho que era o Tatagiba, não, era o diretor, esqueci o nome dele, acho que era o Tatagiba mesmo. Aí a gente entrou na reunião lá do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Aí eu acenei assim, ele estava dando a palestra, ele parou e falou para a plateia toda, falou, opa, eu quero apresentar aqui o Cid e a Cristina, são proprietários de uma importante reserva, o RPPN aqui na Chapada, importante corredor ecológico do Parque Nacional. Eu me senti como se fosse um deputado chegando numa cerimônia. Então aí sim, você fala assim, uma coisa que mudou ali, a gente sentiu que mudou. E cada vez mais ser proprietário de RPPN
é uma sigla que ninguém sabe o que significa, mas cada vez mais a sociedade vai começando a aprender. Reportagens, muitas reportagens já saíram no noticiário falando RPPN, RPPN, RPPN. Então, as pessoas conhecem mais agora. Né? Então o status começa a valer. Então nesse propósito, nessa convicção de que a gente tem, que está conectado com a comunidade local, porque o que acontece? Quais eram os meus problemas? Eu tinha uma pessoa que eu adorava, que era até um primo torto meu, que ele era lá do Rio Grande do Norte, da terra da minha mãe, que era um senhor que tinha mais de 90 anos, que era uma pessoa maravilhosa, famosa aqui na cidade. O seu João Arara. O seu João Arara. Ele era um excelente contador de histórias, sabia de tudo. Sim, seu João. Eu pensava, desde aquela época, eu me lembro que o Sebrae estava fazendo um guia turismo, eu falava isso, como é que é o nome dele? Eles fizeram um guia, o Sebrae, nos anos 2000 ainda. Eu falava, olha, a gente tem que conquistar essas pessoas. Porque qual eram os problemas que eu tinha? Era caçador e fogo. Então o seu João Arara era um desses caçadores, que caçava, matava bicho, e tinha a sensação de que às vezes ele caçava até porque tem gente que encomendava para ele. Então, digamos que ele ganhasse, sei lá, 200, 300 reais. Não sei se isso acontecia. Eu sei que ele caçava, botava canhão, e não só aqui, em outros lugares. E eu não considerava ele um inimigo. Eu entendia que era o modo de viver dele. Inclusive, antigamente se caçava para comer, e até hoje. O problema é que a quantidade de seres humanos que vieram para cá inviabiliza essa prática tradicional da pessoa se alimentar com caça, porque não tem bicho que chegue, se for fazer isso, ainda mais porque isso virou um esporte. Eu falava e pregava, eu falei, olha, se a gente tivesse turistas vindo para cá, o senhor João Arara, em vez de caçar o bicho, matar o bicho e ganhar uns trocados, ele virasse um contador de história e levasse o turista para mostrar onde é que os animais estavam, às vezes até de avistar esses bichos, ele ganharia muito mais e seria muito mais bonito para ele, né? É importante ele ver que ele era um professor, ele entendia do meio ambiente, ele sabia. Algumas dessas pessoas... Ele era uma pessoa adorável, realmente, se tivesse tido oportunidade dele contar as histórias maravilhosas. Então que tem ele muito falava. Conhecimento dessas pessoas. A gente já recebeu grupo de escoteiros aqui, a gente já fez diversas coisas. Nós já tínhamos, além dessas festas que o Cid contou, nós já recebemos grupo de escoteiro, nós fazemos todo ano um encontro de fotografia, enfim. A gente tenta, de alguma forma, estar trazendo as pessoas para cá. Aqui mesmo nessa capela já teve um casamento, dois casamentos e 2 missas de celebração, para uma da inauguração da Capela de São Francisco, depois uma outra, enfim. A gente tenta de alguma forma estar expondo e reproduzindo a ideia realmente de uma RPPN, de como se convive com isso. Mas eu queria detalhar essa história de receber a comunidade, que tem a ver também com a história da família da minha esposa, porque fazer uma missa, não, a gente recebia os nossos amigos, principalmente aqui de São João, mas algumas pessoas de Brasília. A gente fazia na época de Santo André, lá atrás, ou aqui na Fazenda hoje de São Francisco, recebe numa missa os amigos e depois faz um almoço com comida típica. E essa celebração, esse fazer a festa, tem a ver muito com a família da Cristina, que é uma família que tem muita tradição em receber as pessoas. E a minha sogra me ligava, então Santo André é 30 de novembro. Eu comecei a fazer essas férias em novembro, por causa da chuva, a gente foi antecipando para outubro. Quando chegava março, abril, ela já me ligava. Você já ligou para o padre para reservar a data do padre? As panelas que eu tenho, porque você faz, a gente trouxe aqui o seu Valdomiro para ensinar a fazer carne de lata, a gente fazia um tacho de carne de lata, a gente fazia um tacho de feijão tropeiro. O Valdomiro veio à fazenda, aliás, ele conhecia a fazenda já de outras histórias, antes do meu sogro e dos meus sogros, né, serem os proprietários, ele já conhecia, e ele esteve aqui para ensinar a fazer a carne de lata tão famosa dele, né? Porque quando você fala de fazer turismo, tem a questão da capacitação. Então, quando você faz uma festa dessa, a Cristina, as irmãs da Cristina, a mãe dela, aí ela está ali preparando a festa. A nossa funcionária, que era uma pessoa com muita capacidade de saber fazer coisa, já vinha de uma outra
outro emprego que ela cozinhava para 30, 40, 50 pessoas, aqui ela aprendeu a organizar uma festa, a preparar uma mesa, a fazer todos os preparativos, o planejamento e tudo mais, da decoração e tudo, para um evento. E isso tem a ver com a capacitação e a qualificação para o turismo. E a gente fez várias missas lá e aqui também nessa nova área, nós já dividimos a propriedade, e isso aí traz as pessoas, e aí nesse momento a gente faz um discurso, fala dessa questão do diálogo, da produção com o meio ambiente, mesmo porque o meio ambiente faz parte da história e da vida das pessoas daqui, das pessoas nativas daqui, então não é difícil elas entenderem. Quando coloca em conflito é que você afasta essas pessoas do que na verdade é a própria raiz deles, da relação deles com o meio ambiente, porque há uma tradição deles com o cerrado, uma história do cerrado com relação às plantas, os animais. Então, por exemplo, agora está tendo a festa do Muquem, lá a 50 quilômetros de Niquelândia, no templo do Muquem, que é uma das festas. Fala do seu filme, está no portal da Câmara, como chama? Então, dessas coisas, dessas paixões com essas coisas, os moradores, quando chegar isso aqui, você entrar em São João, a cidade parece uma cidade fantasma, não tem nenhum prestador de serviço, está todo mundo lá no Muquem. E o Muquem é isso, esse povo entra no meio do cerrado, acampa no cerrado, monta os trempes dele lá e tudo, uma história que remonta a 1740 e tanto, é uma coisa que você não acredita. Eu fiz um documentário reproduzindo essa história do Muquem, que chama Rumo ao Muquem, que está no conta a história da TV Câmara. Vocês podem assistir. Rumo ao Muquem é um filme sensacional que conta sobre a festa do Muquem. Muito bacana mesmo. Que mistura tradição cultural com religiosidade, tudo é muito bonito. Aliás, se vocês nunca foram ao Muquem, eu recomendo vocês irem. Outra coisa que a gente faz é que a gente tem uma fazenda que é praticamente lixo zero, a gente tem todo cuidado com isso, é importante colocar isso também. A gente tem uma fazenda que tem uma preocupação imensa com isso. O futuro que eu desejo é que esse sonho do diálogo, porque quando a gente fala em proteção do meio ambiente, quando fala em sustentabilidade, isso eu já ouvi muitos encontros de sustentabilidade, você está falando de sustentabilidade ambiental e sustentabilidade social. Então, dentro dessa perspectiva, o meu sonho é que esse diálogo permita a evolução do setor produtivo, agrícola, para uma produção cada vez mais sustentável, ao ponto dela viver em plena harmonia com a natureza, inclusive adotando as tecnologias que a natureza tem para ensinar para a gente. Eu sei que é desafiador, mas foi desafiador trazer a agricultura para cá, para o Planalto Central, exigiu muita pesquisa e estudo de valorosos servidores públicos, diga-se, né? Que aprenderam a domar, vamos dizer, é uma região que antes improdutiva do ponto de vista agrícola, mas uma região muito produtiva. Então, talvez, vendo que o milagre que foi feito nos anos 60 e 70 nesse sentido, que também a pesquisa e a ciência e o bom senso ajudem a gente a desenvolver a pesquisa e a ciência no sentido de aproximar o setor produtivo da natureza, inclusive, aprendendo com ela. Que é o que está acontecendo. A RPPN é um lugar de pesquisa, tem parceria com a ONB, câmeras diversas, né, Cid? Tem projetos aqui de monitoramento de fauna. Eu fiquei pelejando muito tempo para entrar no projeto de monitoramento de fauna, só que ele está voltado para a Rapa do Pouso Alto. E quem olha o mapa lá daquela reunião que a gente teve lá foi muito legal, que a gente vê lá, nós somos uma pontinha encostada na APA do Pouso Alto, nós estamos completamente fora da APA do Pouso Alto. Mas depois de muito insistir, eles colocaram só uma câmera lá na RPPN, na entrada. É bom dizer que... Bom, é ruim quando a gente corta. Botaram uma câmera e lá vimos onça pintada, onça parda, vimos tudo que é tipo de animal. Todos os tipos. E recentemente colocaram outras câmeras aqui perto, foi avistado um tamanduá-bandeira, um monte de espécies. Uma rica fauna e flora aqui, muito rica. Nós estamos enfrentando um problema muito sério agora, e ele diz muito desse diálogo, da necessidade de a gente aprender a ter esse diálogo,
que nós estamos sofrendo ataques de onça. Eu já perdi uns 5 animais. O problema não é só o prejuízo econômico, que é difícil, mas o medo que causa nos moradores, porque o último ataque foi a menos de 200 metros aqui, pertinho, matou um podre. Então, os funcionários ficam com medo, né? Então, e esses acidentes têm acontecido com mais incidência por causa da ampliação da redução da área de proteção, né? Mas nós estamos nessa parceria com esses... A gente tem que aprender a resolver essas coisas. Resolver isso e aprender a conviver com isso, né? Da maneira que for possível, né? A gente está envolvido e fazendo cursos de agrofloresta, então eu me encontrei ali, nós encontramos ali, fui com a Cristina fazer esse curso de agrofloresta, nós encontramos ali aquilo que a gente sonha no sentido dessa aproximação do setor produtivo com a preservação. Ali são modelos que podem servir de horizonte para o setor produtivo, né? Vamos dizer, a transição da monocultura para uma coisa diferente. Então eu não queria deixar de fazer um convite aqui, de que vocês venham conhecer. Eu ainda não botei, não abri a propriedade, nós estamos fazendo capacitação para isso, mas já temos recebido grupos dirigidos, como a gente falou, grupos de escoteiros, já recebemos um acampamento aqui de 100 escoteiros, foi muito legal. Mas não deixar de fazer um convite para as pessoas virem conhecer aqui, as pessoas que entram em contato comigo, eu organizo uma maneira, a Fazenda Mingau, eu estou no Instagram como Cid.capetinga, né? Cid Capetinga. Isso, Cid.capetinga. Mas quer dizer o seguinte, aqui tem essa capela linda, que é um projeto arquitetônico da minha esposa, a arquiteta Cristina, que é uma capela sem paredes, sem teto. É uma pérgola, né, feita com... As paredes são o cenário do cerrado, então é uma coisa linda. Não, e as flores são do cerrado também. Essa pérgola é coberta por uma flor típica aqui do cerrado, que é o cipó São João, que justamente desde a época de São João começa a dar essa flor linda lá. Ele flora em junho, julho, é lindíssimo. Por isso ele chama São João, né? E temos uma casa, uns bangalô que nós estamos nos preparando para que seja aberto ao público. Estou fazendo um curso aí chama Visitação Padrão Parque Nacional, Visitação em Propriedades Privadas Padrão Parque Nacional, e capacitando os funcionários, recebendo agora grupos indicados. Então semana que vem um grupo de Brasília, 3 casais, e um monte de menino vai acampar. No outro final de semana vai vir um grupo de observadores de pássaros. Nós realizamos agora em julho um encontro de fotografia que já está na sua 8ª edição. E todo mundo, e a gente tem o poço, e todo mundo se diverte muito. E aqui. O tema de fundo sempre é o cerrado e a preservação. E a preservação.